Olá, tudo bem? Estamos aqui no Saber Direito Responde dessa semana com vocês. Meu nome é Carlos Vinícius Alves Ribeiro, sou promotor de justiça desde 2004 no estado de Goiás, mestre e doutorando em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo e professor de Direito Público na Universidade Federal de Goiás. Essa semana estou respondendo as perguntas que recebemos dos telespectadores referentes ao Ministério Público. E vamos às perguntas. A primeira pergunta que temos aqui. Professor, o Ministério Público surgiu no Brasil apenas com a Constituição de 1988? A resposta. O Ministério Público surgiu no Brasil há muito mais tempo. O Ministério Público, na verdade, vem para o Brasil junto com a coroa portuguesa. Quando vem a coroa para terras brasileiras, e aqui passa a ser aplicada as ordenações manuelinas e logo depois as ordenações filipinas, naquela época já vinha junto com a coroa um embrião do que era o Ministério Público. E de ali em diante, em várias legislações posteriores, o Ministério Público é reconhecido, ora por suas atribuições, ora por suas funções e ora como instituição, tanto em legislações infraconstitucionais como nas próprias constituições brasileiras. É bem verdade que o Ministério Público passa a existir nessa nova roupagem com grandes atribuições não apenas criminais, mas atribuições cíveis, atribuições meta-individuais que transbordam a esfera do indivíduo, com suas novas atribuições, com a independência que a instituição recebeu com a Constituição de 1988, bem verdade que é ali a gênese, em 5 de outubro de 88, a gênese desse novo Ministério Público. Mas Ministério Público, por essas bandas, já existia bem antes disso. A segunda pergunta que tenho aqui diz o seguinte: olá, professor Carlos, como compatibilizar a independência funcional da unidade institucional? Veja, esse é um dos grandes temas que dizem respeito ao Ministério Público. O Ministério Público tem alguns princípios institucionais que foram, inclusive, encampados pela Constituição Federal. Esses princípios, esses dois princípios, independência e unidade, são princípios inerentes à instituição e que estão lá, previstos na própria Constituição. Aliás, antes da Constituição, o Ministério Público já era dotado do que se chamava autonomia funcional. Um deputado constituinte do PMDB de São Paulo, o deputado Darcy, mudou esse nome e passou a chamar autonomia de independência. Mais que isso, este deputado deu um conceito que rapidamente se espalhou pela doutrina dedicada ao estudo do Ministério Público. Dizia ele naquele momento: independência funcional significa dizer que o membro do Ministério Público deve obediência apenas às leis e à própria consciência daquele membro. Como compatibilizar independência e unidade? Se nós entendermos independência funcional como uma independência pessoal do promotor, nós teremos em cada promotor, em cada procurador, uma ilha. Ou em cada promotor e em cada procurador, um cacique, para utilizar ou pegar emprestada a expressão utilizada pela professora Maria Tereza Sadek. O que nós precisamos é compatibilizar unidade com independência. E como fazer isso? Criando critérios de atuação, criando balizas de atuação, criando meios uniformes de atuação que não ferirão a independência funcional, pois esses meios, estes critérios, serão construídos institucionalmente pelos próprios promotores de justiça, que elegerão áreas prioritárias de atuação, formas prioritárias de atuação, e o Ministério Público, assim, não abrirá da sua independência funcional, que é funcional pois decorrente da função e, portanto, não é pessoal, e fomentará a unidade de atuação institucional que tem sido negligenciada, bem verdade, nos últimos anos. A outra pergunta que recebo aqui diz o seguinte: professor, qual o verdadeiro papel do segundo grau de atuação do Ministério Público? É semelhante ao primeiro grau de atuação? Vejam, o Ministério Público, a exemplo do que acontece com o Poder Judiciário, ele é internamente dividido em graus.
nós temos como A no Poder Judiciário o primeiro grau, onde estão os promotores ou os procuradores da República. E nós temos o segundo grau, onde estão os procuradores regionais ou os procuradores de justiça, no caso do Ministério Público dos Estados. A Constituição, ao desenhar este novo Ministério Público, lá no artigo 127, 128 e 129 da Constituição Federal, não fez nenhuma diferença de atribuições entre o primeiro e o segundo grau de atuação do Ministério Público. O que quero dizer é que, constitucionalmente, as atribuições são as mesmas. O Ministério Público, seja no primeiro, seja no segundo grau, tem o dever constitucional de zelar por aqueles interesses desenhados no artigo 127. Ele tem o dever de cuidar, de curar do regime democrático, da legalidade, da juridicidade, dos interesses sociais, dos interesses individuais indisponíveis. E esta é uma obrigação do primeiro e do segundo grau. Agora, o que há de diferente, ou que havia até pouco tempo, era o entendimento de que no primeiro grau o Ministério Público era parte, era autor, e no segundo grau o Ministério Público era custos legis. Ele era um curador da regularidade processual. Ou seja, havia internamente no Ministério Público uma divisão em que o primeiro grau é parte e o segundo grau era um revisor, era um curador da regularidade da atuação do primeiro grau. Essa distorção foi bem resolvida recentemente, e salvo engano em 2007, quando o Supremo Tribunal Federal julgou um habeas corpus e disse o seguinte: seja em primeiro, seja em segundo grau, o Ministério Público sempre é parte e sempre é custos legis. Portanto, seja onde for, no primeiro ou no segundo grau, o Ministério Público é parte e é custos legis. E isso traz a ele uma característica muito peculiar. Ele é uma parte imparcial, porque ao mesmo tempo que é parte, é também curador dos interesses que envolvem uma lide. É parte, portanto, imparcial. Nós encerramos agora este primeiro bloco e voltamos em seguida com mais perguntas. Voltamos agora para dar sequência e responder mais perguntas que recebemos durante a semana. Tem aqui a pergunta de um aluno que pergunta o seguinte: olá, professor. Na atuação em defesa dos direitos e interesses coletivos, há no direito positivo alguma chave interpretativa que indique a preferência de soluções extrajudiciais sobre soluções judicializadas? Há sim. No direito positivo, há uma indicação de que o Ministério Público deve zelar pela celeridade, pelo atingimento rápido daquele zelo, daquele direito que ele deve tutelar. Se é isso, se no direito positivo existe uma chave indicando a necessidade de o Ministério Público ser rápido, célere e racional, e isso está na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, precisamente no artigo 27, nós temos que examinar para optar entre uma atuação judicial ou uma atuação extrajudicial os fatos. E nós temos um fato. O fato é que, na garantia de um bem da vida coletivo, na garantia de um bem da vida meta-individual, as atuações judicializadas são demoradas, não são céleres. E quando o Ministério Público maneja o seu ferramental extrajudicial de atuação, ele consegue atingir ou tutelar esses bens de maneira muito mais eficaz. Portanto, me parece, a chave interpretativa, como pergunta o aluno, que indica a prioridade de opções por ferramentas extrajudiciais, está na norma que determina que o Ministério Público deve buscar a ferramenta mais célere. É ali que está a chave interpretativa.
Temos aqui uma próxima pergunta que diz: professor, qual o efeito prático de uma recomendação se ela não possui nenhum poder coercitivo? Tem razão o aluno. A recomendação não é um instrumento de coerção, de imposição. A recomendação é o que nós chamamos de soft enforcement, ou seja, eu posso pressionar de maneira soft, de maneira light, para que aquele, principalmente o poder público, aquele violador de algum direito ou de algum interesse meta-individual, regularize a sua atuação de maneira a garantir o cumprimento ou o atingimento de algum resultado esperado. A recomendação, de fato, ela não é coercitiva, mas ela tem um efeito prático. Ela pode, se o gestor, se o administrador ou se o violador estiver agindo por engano, por erro, por má gestão, ela pode ser suficiente para corrigir os rumos das coisas. Mas mais que isso, se ele não estiver agindo por erro, por má gestão, mas estiver deliberadamente ferindo bens coletivos, a recomendação não cumprida já me trará para dentro do manejo daqueles instrumentos meta-individuais um elemento muito importante. O membro do Ministério Público saberá que aquela violação se deu por dolo, e aí ficará muito mais fácil, por exemplo, e hipoteticamente, se provar o dolo de uma improbidade administrativa. A próxima pergunta que nós temos é a seguinte: qual a posição constitucional do Ministério Público no Brasil frente à clássica tripartição dos poderes? É uma pergunta muito interessante, porque ela nos traz ou nos remete à clássica divisão entre os poderes do Estado, entre judiciário, legislativo e executivo. Divisão clássica formulada por Montesquieu e Rousseau. O Ministério Público, não obstante uma opção vestibular da Constituição de 1988 por seguir essa tripartição, ele parece indicar na operação constitucional um rompimento com essa tripartição. E por quê? Porque, em verdade, e o constitucionalismo atual já reconhece isso, não existe uma tripartição de poderes. O poder do Estado é uno, é um só. Existe uma distribuição de funções decorrentes desse poder uno do Estado. Portanto, o judiciário exerce função, o legislativo exerce função, o executivo exerce função e o Ministério Público também exerce função, ou, para aqueles que estão mais vinculados às concepções clássicas, exercem poder do Estado. Quando? Quando é o titular exclusivo da ação penal pública, por exemplo. Quando é o titular exclusivo do inquérito civil público, por exemplo. Ali existe parcela de poder do Estado. Ali o Estado atribuiu o seu poder a uma instituição que não está alocada geograficamente na Constituição dentro de nenhum outro poder do Estado. E vejam, essa opção, ela foi uma opção endógena. Os próprios membros do Ministério Público que atuaram no momento pré-constitucional ou na Constituinte, eles optaram por ter um Ministério Público desatrelado, desvinculado dos demais poderes do Estado, até porque as funções do Ministério Público indicam a necessidade dele atuar, se for necessário, contra esses próprios poderes do Estado. A próxima pergunta que temos aqui diz o seguinte: olá, professor, se o Ministério Público não integra nenhum dos poderes, como pode essa instituição ser caracterizada? Vejam, é uma pergunta que decorre da indagação anterior e ela me leva à seguinte resposta. Eu costumo dizer que, de fato, o Ministério Público não é poder. Como, e faço uma opção pelo rompimento, também não é poder o judiciário, nem o executivo, nem o legislativo. O poder é do Estado. O poder é do Estado soberano. E esse Estado atribui funções, e funções típicas e atípicas, a cada uma das suas entidades, instituições, órgãos. O Ministério Público, e tomo emprestado o conceito do professor Canotilho, professor português de Direito Constitucional, é um órgão constitucional de soberania. E por que é? É órgão constitucional de soberania, porque, como disse na indagação anterior, ele exerce parcela do poder soberano do Estado em caráter de exclusividade. Apenas ele, e mais ninguém, é o titular da ação penal pública. Apenas ele, e mais ninguém, maneja, por exemplo,
o inquérito civil público. E a Constituição nos indicou isso, quando ela disse, por exemplo, que o Ministério Público, que comete crime de responsabilidade, o chefe do Executivo que afronta contra as atribuições do Ministério Público. Ou mais, quando diz que o Ministério Público é responsável pela curadoria do regime democrático e diz que a desobediência do regime democrático ou o não respeito ao regime democrático é uma violação a um princípio constitucional sensível com consequências gravíssimas na ordem constitucional brasileira. Seguimos agora para o intervalo e logo em seguida respondemos mais questões. Olá, retornamos com o Saber Direito Responde para mais perguntas. Tenho aqui a pergunta de um aluno que diz: olá, professor, qual a função do Conselho Nacional do Ministério Público? Bom, o Conselho Nacional do Ministério Público foi criado pela Emenda Constitucional número 45, que adicionou ao texto originário da Constituição o artigo 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público foi criado em paralelo ao Conselho Nacional de Justiça. Esses conselhos, ambos, possuem a finalidade de controlar a atividade, principalmente administrativa, tanto do Judiciário, no caso do CNJ, quanto do Ministério Público, no caso do CNMP. Portanto, lá no 130-A da Constituição está dito que cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público exercer ou controlar as atividades administrativas e financeiras do Ministério Público. O grande ponto e o ponto relevante é saber qual a limitação, qual a barreira de compreensão de atividades administrativas do Ministério Público. Atividades administrativas do Ministério Público, me parece, não são apenas atividades de gestão da instituição, não são apenas atividades não finalísticas da instituição. E por que não? Porque o Ministério Público, para além de suas atividades exercidas frente ao Poder Judiciário, exerce outras atividades. Por exemplo, o Ministério Público tem a seu dispor um ferramental extrajudicial para o atingimento de finalidades que cabe a ele atingir ou se desincumbir. Essas atividades extrajudiciais, com ferramental próprio da instituição, me parece, são atividades administrativas. E se assim são, cabe também ao Conselho Nacional do Ministério Público exercer uma fiscalização na forma de manejo dessas atividades administrativas. Parece que o CNMP já está reconhecendo isso, e já há uma resolução que trata desses instrumentos extrajudiciais do Ministério Público, e agora parece ser necessário que o CNMP avance um pouquinho mais e fiscalize efetivamente os filtros, os limites do manejo desse ferramental extrajudicial à disposição do Ministério Público. A próxima pergunta diz o seguinte: professor, o Ministério Público, assim como o Poder Judiciário, possui um segundo grau? Sim, o Ministério Público, assim como o Judiciário, possui um segundo grau. O Ministério Público se estrutura à semelhança do Judiciário. E assim como existe o juiz de primeiro grau, existe o promotor de justiça, no caso do Ministério Público dos Estados, e existe o procurador da República, no caso do Ministério Público Federal. Estes possuem atuação no primeiro grau. No segundo grau, existe lá no Judiciário os desembargadores, ou os juízes de tribunais. E no Ministério Público, nós teremos, no caso dos Ministérios Públicos dos Estados, os procuradores de justiça. E nos Ministérios Públicos Federal, no Ministério Público Federal, nós teremos os procuradores regionais. Portanto, existe sim um segundo grau de atuação do Ministério Público.
A nossa próxima pergunta, e última, diz o seguinte: professor, o que significa para o Ministério Público o poder de agenda, expressão utilizada por alguns pesquisadores ligados às ciências políticas? Veja, essa expressão poder de agenda, ela foi cunhada pela professora Maria Tereza Sadek, que pesquisa o Ministério Público e pesquisa também o Poder Judiciário. E a professora Maria Tereza Sadek, ela não é ligada a uma linha de pesquisa jurídica, mas ela tem uma linha de pesquisa voltada para as ciências políticas. É pesquisadora e professora das ciências políticas na Universidade de São Paulo. E ela diz, em algumas pesquisas, que o Ministério Público possui, entre aspas, o poder de agenda. O que a professora Maria Tereza Sadek chama de poder de agenda é o que nós, aqui no direito, chamamos de discricionariedade. E o que é discricionariedade? Discricionariedade é a atribuição de competência pelo Estado a algum agente, seja expressamente dizendo que está se atribuindo uma competência discricionária, seja em virtude da vagueza ou da amplitude ou da plurissignificância do termo ou do signo utilizado na norma atribuidora de competência, que permite ao agente que recebeu aquela competência, que recebeu aquela atribuição do Estado, desenvolver o seu papel, cumprir o seu papel, mas tendo margem de manobra para optar, por exemplo, entre um ferramental ou outro ferramental, para optar entre o momento de agir agora ou esperar um momento mais apropriado, ou eventualmente até para sondar a presença de discricionariedade na hipótese da norma. Se a norma atribuidora de competência possui alguma discricionariedade. Veja, o que a professora Maria Tereza Sadek afirma, e nós traduzindo aqui para a linguagem jurídica podemos afirmar, é que poder de agenda, é que discricionariedade não é arbitrariedade. Poder de agenda para as ciências políticas e discricionariedade para nós do direito é atribuição de competência, é obrigação de agir. E se é, as opções existem, mas elas estão vocacionadas a uma finalidade específica. E sobre esse poder de agenda, sobre essa discricionariedade, nós devemos aplicar alguns filtros, algumas balizas, para que o poder de agenda ou a discricionariedade não redunde em arbitrariedade ou não torne possível que o membro que recebeu a atribuição de agir não haja deliberadamente, seja omisso. Chegamos ao final, portanto, do Saber Direito Responde. Se restou alguma dúvida, se quer mandar alguma pergunta, envie o seu e-mail para saberdireito@stf.jus.br e não se esqueça de endereçar para o professor Carlos Vinícius ou com o título Ministério Público. Se quiser assistir algum programa da série sobre o Ministério Público, acesse www.tvjustiça.jus.br. Muito obrigado.